glorifico a Deus por esta oportunidade tão ímpar, que é estar aqui com os irmãos pela primeira vez, nessa escola, e pela primeira vez também nessa igreja, como já tive ontem à noite. Mas para mim é um prazer muito grande conhecer o povo e participar de um trabalho tão magnífico como este, né, irmãos? Eu acho muito importante essa dedicação que há para com a palavra de Deus, o zelo que se tem para com a Bíblia, né, a palavra de Deus, que é tão importante que hoje, infelizmente, está bem desprezada, né? Estava comentando com o pastor Altamir ali que a gente nem vê isso. Obrigado, irmão. Ótimo. Você foi um anjo de Deus, para dizer que você foi o próprio Deus aí abençoando. Então, falando com o pastor Altamir, que é difícil a gente ver, nem vê isso por aí. O salário de Vila Velha, isso nem existe. Se eu me lembro, eu vi umas duas lá, não sei nem quanto tempo, já uma escola bíblica, né, como essa, escola Palmeiras, uma escola bíblica. E em outras regiões isso não é enfatizado, né? Quando se tem uma, é uma hoje, daqui a não sei quantos milênios. Então, assim, e olha que as pessoas dizem que dão tanta importância à palavra de Deus, né? Imagina se não desse, se não tinha nem escola dominical mais. Então é uma realidade, isso aqui é muito importante. Eu fiquei feliz por isso, de poder ver essa, né, já a 9ª edição de uma escola bíblica. Isso é um êxito, um sucesso muito grande isso. Deus com certeza está nesse trabalho, né, costuma se dizer, nesse negócio. E é bem importante que os irmãos, vendo esse público aí tão grande, e esse é o momento mais crítico da escola, que é depois do almoço, né? Depois do almoço é o perigo. Aquele perigo de cochilar. Se vocês cochilar, eu vou dar um grito aqui no microfone. Fica quieto aí, não dorme não. Então, mas é importante ver esse pessoal todo aí, tendo esse zelo de poder participar, de estar sentado aí, né, nesses dias aí que a gente começou um feriado na quinta e muita gente enforca, né, e vai viajar, tirar um feriadão aí, mas vocês optaram por estar aqui ouvindo a palavra de Deus, aprendendo e compartilhando ensinamento, né, irmãos? Isso é uma grande verdade. A gente vem aqui para falar, mas a gente vem para aprender, porque a gente aprende ensinando. Isso é uma grande verdade, né? Os grandes ensinadores mestres, diz que a gente aprende muito quando a gente ensina. A gente aprende mais quando ensina do que quando você está praticamente estudando. Então eu quero agradecer a Deus por isso, agradecer a igreja, nosso irmão Ross, o pastor Altamir, todos os irmãos, por terem aqui me convidado para trazer a palavra. Eu não tenho o nível dos dois palestrantes que me antecederam, até costumo dizer o seguinte: lá na minha igreja, um dia desses, me botaram para pregar no meio de 2 pregadores grandes. Botou um na sexta, outro no domingo e eu no meio. Eu falei, fizeram um sanduíche de mim lá no meio dos dois, igual fizeram hoje aqui, pastor, do mesmo jeito. Coloca 2 potências dessas e depois joga aí, né? Como disse o pastor Gilvan Rodrigues, né? Gilvan Rodrigues, quando ia pregar, dizia assim: eu me sinto hoje não como um Daniel numa cova de leões, mas um leão numa cova de Daniéis. Homens ilustres, cheios de Deus, de conhecimento, mas Deus, Ele é bom e Ele quem nos ajuda e Ele é quem nos ensina. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa alcançar os objetivos de poder buscar aqui nesta palavra aquilo que a gente precisa ter, né? Então nós vamos já iniciar aí. Você tem aí na sua apostila, na página 10, e eu quero só ler o texto de Efésios capítulo 4, versículo 10 até o 16, que é o texto que a gente colocou aí. A gente vai ler e eu quero fazer só um minuto de oração. Efésios capítulo 4, versículo 10 até o versículo 16, melhor dizendo, né? Efésios capítulo 4, versículo 10 até 16. Todo mundo já encontrou? Então vamos ler. Vou ler aqui, os irmãos acompanham aí, né? E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Verso 11, vamos ler junto? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outro para pastores e doutores. Verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos dirigimos ao Senhor em oração. Agora, já depois de termos introduzido a Tua palavra, Senhor, neste lugar, neste santuário, pedimos ao Senhor a Tua direção e a Tua bênção, para que nesta tarde possamos absorver também, Senhor, mais uma vez da Tua palavra, uma porção da Tua palavra, e que saiamos daqui, ó Deus, tendo na nossa memória, tendo dentro do nosso coração a palavra pregada, que ela seja, Senhor, enxertada em nós, que ela esteja guardada no nosso coração, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, o conteúdo que eu tenho aí, que a gente tem nessa apostila, é um conteúdo bem extenso, né? Na verdade, eu sou meio ignorante para escrever mesmo. Eu gosto muito de escrever, então eu escrevo bastante. Até porque eu já tive uma oportunidade uma vez para pregar, para dar um estudo bíblico numa igreja, e se eu não tivesse levado material de sobra, eu não tinha conseguido, porque me passaram a parte de 9 horas da manhã, e disseram que eu tinha até 11h30 ou 15 para meio-dia para falar. Eu falei, meu Jesus do céu, a pessoa fica agoniada, imagina se eu não tenho nada para falar, né? Então eu já trago mesmo, que se não der, pelo menos está guardado. Está bem detalhado aquilo que eu não consegui transmitir aqui, os irmãos podem ler em casa depois, né? Está bem detalhado, dá para aprender bastante coisa aí, né? Dentro daquilo que é a minha limitação. Então nós vamos falar hoje sobre o legado da cruz e a vida ministerial, que foi a parte, né, que me entregaram. O legado da cruz e a vida ministerial. Nós temos aí, nós lemos uma carta de Paulo, em que ele, em suas cartas, na introdução você tem isso aí, nas cartas de Paulo, ele faz sempre questão de mencionar tanto a questão da humilhação quanto a exaltação de Cristo. Ele fala da morte, fala da ressurreição, fala da ascensão, ele faz questão de trabalhar essa ideia de todo o ministério de Jesus, seu nascimento, sua vida e sua morte e sua ascensão, né? Sua ressurreição e ascensão. E nessa ressurreição do Senhor, a exaltação de Cristo, essa exaltação deu a ele o poder e a autoridade universais. Quando ele ressurge dos mortos, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então a partir daí ele não passou, na verdade já tinha, mas devido à sua humanidade, que ele morre e ressuscita, então ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então toda a autoridade foi entregue ao Senhor Jesus Cristo, e por isso é que ele diz, portanto ide, né? Ele diz, ide, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e agora a obra é com vocês. Ele capacita cada um de nós para que a gente possa realizar a obra do Senhor. Dentro desse trabalho, dessa obra que ele realiza, ele vem trazer algumas coisas para nós. Ele vem trazer algumas coisas, alguns benefícios, como já foi falado hoje aqui, né? A morte e ressurreição de Jesus, não só a morte dele, a gente está falando de cruz, porque a gente está falando de um processo, né? A gente está falando de um processo. Quando a gente fala de cruz, não está falando só da morte, porque se a gente falar só da morte e o processo de Jesus fosse só até a morte, a gente não tinha conseguido nada, porque a verdade é que o que corrobora esse sacrifício da cruz foi a ressurreição, porque a ressurreição é que deu a entender que Deus aceitou o sacrifício dele, a ressurreição. Porque se ele não ressurge, nós não saberíamos que Deus tinha aceitado o sacrifício. Porque se vocês lembrarem de uma coisa, o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez no ano, lembram disso?
Quando ele ia uma vez no ano, no dia da expiação, ele entrava lá no Santo dos Santos com sangue alheio, e atrás do véu ninguém via nada. Ele apresentava aquele sacrifício anual, e aquele sacrifício tinha que ser bem feito para poder Deus receber. Se aquele sacrifício fosse mal feito, Deus acabava aniquilando ele lá dentro, ele morria, porque não tinha condição de se apresentar a Deus de qualquer maneira. Então, como ele entrava lá com aquele sangue, se o sacrifício era recebido, aquele sacerdote saía daquele santuário e se manifestava para o povo. O povo então entendia que Deus tinha recebido o sacrifício e que havia perdão para aquela nação naquele ano. Se ele não sai, ele tinha morrido, quer dizer, Deus não aceitou o sacrifício. Então foi isso que Jesus fez. Ele morreu, o seu próprio sangue ele leva até o santuário de Deus, apresenta a Deus sacrifício perfeito, e Deus manda ele de volta para dizer: há perdão para o povo, o sacrifício foi feito e a humanidade está perdoada. A ressurreição trouxe isso para nós. Ele veio trazer esse tipo de benefícios. Aí é a vida eterna, né? É o resgate, como já foi falado, a libertação, a santificação. Tudo isso veio dentro desse programa, desse processo. E um desses benefícios que a gente tem é o legado do ministério. E aí, o que é então um legado? A gente sabe, como o pastor Samuel já falou, que o legado é alguma coisa que é deixado para alguém, né? Você tem aí no primeiro tópico aí, depois de considerações do legado, eu fiz algumas considerações, mas eu vou passar bem rápido aqui. As considerações sobre legado, a palavra legado, a etimologia da palavra é legato, que quer dizer algo deixado em testamento, e o verbo legare, que quer dizer delegar ou enviar. Ou seja, o legado tanto é uma coisa deixada como uma pessoa enviada. Então, quando Jesus morreu no Calvário, que realizou todo o processo, ele deixou-nos um legado, ou seja, ele deixou coisas e benefícios para nós. E a gente vai ver alguns exemplos aí nesses parágrafos aí, ó, alguns exemplos de legado. Por exemplo aí, o Império Romano foi um dos que deixou grande legado para a humanidade, né? A cultura linguística, eles deixaram o direito romano para nós, que todo mundo basicamente baseia suas leis no direito romano. Então isso foi um legado daquele império que ficou para a humanidade. A gente tem aí os filósofos e pensadores gregos que deixaram um grande legado para nós, da filosofia, da sabedoria, dos grandes pensamentos. Tudo isso são coisas que foram deixadas para nós de gerações passadas, que foram deixadas para nós aqui. Então o legado, ele tanto é uma coisa material, como por exemplo uma herança. Às vezes o indivíduo tem um monte de bens e ele deixa aquilo para pessoas que ele quer, né? E esse também é o processo que Deus tem para a gente. Esse é um processo, porque nós temos um grande legado, não é só o ministério, nós temos um legado grandioso que é a salvação. Isso é um legado que Deus deixou. A vida de Deus, irmãos, vai estar e já está à disposição para nós desfrutá-los. Sabe por que eu digo isso? Porque você tem na mão aí um livro da capa preta que chama-se Testamento. Um legado é uma herança que é deixada em testamento, irmãos. E o que Deus deixou para mim, para você, não está na boca dos teólogos, está aí nesse livro que você tem aí, ó, os testamentos de Deus. Tudo que Deus tem para beneficiar a gente está aí dentro desse livro aí, irmão. Por isso você não pode deixar esse livro de lado. Isso aí é a garantia de o que Deus tem vai ser dado para você. Mas você já ouviu dizer que um testamento, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15, ele diz que o testamento só vale depois que o dono morre? Já ouviu dizer? Se um homem tem uma herança grande, ele distribui essa herança para todo mundo, ó, distribui para você. Você está rico e está pobre ao mesmo tempo. Porque enquanto ele estiver vivo, você não tem nada. Depois que ele morrer, você tem tudo. E o que você tem na mão são dois testamentos, dois. Testamento da antiga e da nova aliança. O testamento da antiga aliança é o testamento de Deus. O testamento da nova aliança é o testamento de Jesus. E diz a Bíblia assim, ó, que onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só tem validade depois que o dono dele morre.
E aí a Bíblia diz que Deus é eterno, Deus não morre. Foi por causa disso que Ele manda Jesus, o Deus encarnado, morre na cruz, ressuscita e deu direito a você a tomar posse do testamento de Deus. É por isso que você tem na mão. Oh, glória! Esse é o legado deixado para nós. É um legado. Foi deixado para a gente aí, para a gente poder desfrutar. Então nós temos o legado material, nós temos o legado abstrato ou imaterial, que é, por exemplo, ideologias, ideias, o pensamento, né? Tudo isso são legados que a gente tem. E a gente tem também algumas gerações passadas deixaram algum legado sem valor, né? Que é o que Pedro diz, capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro, que ele diz: o fútil modo de vida que vocês legaram dos vossos pais. Então, a vida que o mundo vive hoje, que foi legado dos pais, aquela vida fútil, é um valor sem valor, um legado que não tem valor nenhum. Essa vida vazia que os homens vivem no mundo é um legado que não tem nenhum valor, né? Mas assim as pessoas elas herdaram esse tipo de coisa, né? O modo de vida lá dos ancestrais, né? As pessoas vivem de acordo com o que receberam dos pais. O pastor Samuel Bezerra mesmo falou aqui quanto legado ele recebeu dos pais, do pai e da mãe, né? O evangelho, o ministério, essas coisas todinhas, né? E o próprio apóstolo Paulo, na segunda coluna aí da página 10, no terceiro parágrafo, segundo parágrafo, né, está escrito assim: ó, Paulo declarou que seu modo de vida era proveniente do legado de seus antepassados. Paulo declarou que o modo de vida dele era legado dos antepassados. E ele diz isso de 3 formas. Essas 3 formas que estão em negrito aí. Qual foi a primeira coisa que ele recebeu como legado? A lei, né? Atos 22, verso 3, ó. Foi instruído na exatidão da lei dos nossos antepassados. A palavra antepassados aí está falando de legado. A segunda coisa que ele recebeu: o próprio Deus, né? Ele disse: o Deus de nossos antepassados, nossos pais. Ele recebeu isso dos antepassados. E qual é o terceiro? Os costumes. Ele mesmo dizia que ele não se surgia contra o povo, nem contra os costumes paternos. Então essa palavra aí, antepassado, pais e paternos, é a mesma palavra para legado dos antepassados. Ele recebeu tudo isso. Então Paulo foi um camarada que orientou as pessoas a viverem de acordo com a boa tradição que receberam dos antepassados. E ele orientou as pessoas a fazer isso, e ele mesmo era o exemplo. Porque não pode, o Paulo não seria um hipócrita de orientar o povo a guardar a boa tradição, se ele mesmo não guardaria, né? E ele guardou, e ele orientava o povo a fazer, e ele fazia, porque a vida dele era exatamente isso aí. Aleluia. Então isso a questão do legado é questão de coisas. E nós temos também aí o legado como um verbo, que é o verbo legar, ou seja, enviar, delegar alguém. O legado, ele tanto pode ser coisas físicas, palpáveis ou abstratas, como pode ser uma pessoa enviada. E aí a Bíblia mostra que Jesus, ele tanto deixou uma coisa como outra. Jesus deixa coisas que são heranças para a nossa vida, como ele deixou também alguém enviado, que é o que nós vamos falar na palestra de amanhã, que é o segundo legado que ele deixou dentro desse ponto que a gente vai falar, que é o Espírito Santo. Se o legado são coisas, e além de ser coisas, é alguém enviado, a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi para os céus, que ele subiu, ele disse: se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, ele vai vir para ficar com vocês. O Espírito Santo é o legado de Deus para essa geração. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos essas questões que são fundamentais. E aí a gente passa a entender uma coisa: se legado é uma coisa que eu recebo de antepassados, isso quer dizer que a minha vida de agora, de hoje, essa vida que eu vivo hoje, na verdade, no presente, é a consequência lógica do passado. Ou seja, o que eu vivo hoje é o que eu recebi do passado. O que eu estou vivendo hoje é o que eu recebi de legado dos antepassados. O que a igreja está vivendo hoje é o que ela recebeu da igreja do antepassado. E aí a gente tem que fazer uma grande análise. Será que é verdade isso? O que a igreja de hoje está vivendo, ou deveria estar vivendo, é aquilo que ela recebeu da igreja dos antepassados. E será que a gente está dentro desse nível, desse patamar da igreja que viveu há séculos atrás? Aleluia. Será que a gente tem
gente está muito aquém dessa situação. Porque se eu me lembro muito bem, a igreja do passado, Hebreus capítulo 10 e 11, mostra que os cristãos do passado eram os cristãos que abriam mão de tudo por causa do evangelho e da salvação. Diz a Bíblia que eles permitiam, assim de bom grado, que espoliassem os bens dele. Eles não queriam saber de casa, de carro, de nada. Quer tomar, toma. Quer levar, leva. Porque eu tenho um patrimônio melhor que está no céu. Eles deixavam o governo confiscar. E hoje, infelizmente, a gente não levou isso, porque é um evangelho, desculpa falar, um evangelho famigerado, mal falado, o evangelho do dinheiro, da boa vida, o evangelho que promete emprego, carro, casa, tirar do atoleiro financeiro, da casa boa, da casa. Isso não é o evangelho da igreja primitiva. O evangelho da igreja primitiva é a salvação, é o céu, é a vida eterna. Isso que eles deixaram para nós. É o legado da igreja. E será que a gente vive hoje isso? E no final da folha aí você tem uma pergunta muito interessante aí. A gente recebeu um legado. Aí eu pergunto aqui uma coisa. Geralmente a gente costuma estar preocupado com uma coisa. O último parágrafo dessa página 10, na segunda coluna, está escrito assim, olha: que mundo ou que país nós deixaremos para os nossos filhos? A gente sempre pergunta isso, a gente está preocupado, né? Eu acho que a grande preocupação da última eleição agora foi isso. A gente estava preocupado que que país que vai ficar para os nossos filhos e netos. Eu tenho um neto lá de 6 anos e outro de 11, tem 4 netos já. Eu sou bem agitado. Eu já fiz, eu estava falando com a irmã lá, eu já fiz 20 anos, já. Eu só não lembro quando, mas eu já fiz. Então eu tenho uns netos lá, o mais novo tem 6 anos. Não, tem uma mais nova ainda, mais nova do que ele, tem uns 5 anos. E a gente fica pensando assim, que país, do jeito que está o mundo, que país que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos? Porque a gente está preocupado, que país que a gente vai deixar para os nossos filhos? Mas às vezes a gente não está preocupado, que filhos que a gente vai deixar para o país? Que tipo de filho a outra geração vai ter que experimentar viver com os meus filhos e os meus netos? Que filho que eu preparei para deixar para esse mundo? Eu quero um mundo bom, mas eu tenho que preparar alguém bom para viver dentro desse mundo. Que tipo de legado eu estou trazendo para essa gente que vai ficar aí depois? A gente sempre pergunta que tipo de filhos, que tipo de mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, mas que filhos? E isso aí eu coloquei aqui, ó, filhos naturais ou espirituais. Pode ler aí embaixo aí, ó. Há uma pergunta frequente: que mundo ou país deixaremos para os nossos filhos? Mas que filhos naturais ou espirituais estamos deixando para o nosso país ou para o mundo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que está aí essa questão de Paulo, quando ele escreveu para Timóteo. Ele falando para Timóteo, ele disse: olha, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Escuta o que Paulo está falando. Paulo disse assim: eu me lembro de ti, e eu me lembro de ti, eu me recordo da tua fé sem fingimento. Ele disse para Timóteo: glória, eu me recordo da tua fé sem fingimento. E ele diz: só que essa fé eu sei que ela habitou primeiramente na sua avó Lóide, e depois habitou na sua mãe Eunice, e agora habita em você. É assim mesmo, ó. A avó passou para a mãe passou para o filho, e o filho vai passar para o mundo. É isso aí. Que tipo de filho a gente está deixando aí?
Que tipo de filho espiritual a igreja hoje está deixando como legado para o mundo? Nem fala. Que tipo de crente a gente está trazendo hoje, formando dentro da igreja e jogando aí fora? Qual é esse tipo de crente que a gente está mandando para lá? Daqui a pouco você vai descer a sepultura e quem vai ficar no seu lugar, que testemunhe, que legado que ele tem, o que é que ele tem para apresentar lá fora. É o legado. Que tipo de geração vai ficar para o futuro? Que geração é essa que vai ficar lá para frente? O que essas pessoas vão herdar do nosso ministério e da nossa vida cristã? O que eles vão herdar lá fora? Que igreja futura que vai aparecer lá fora? E aí, eu coloquei aqui uma questão que você vai olhar embaixo, no finalzinho da página 10. O que temos deixado para gerações futuras em termos de ministério, em termos ministeriais, religiosos, espirituais? O que herdarão do ministério ou da vida espiritual? Que geração deixaremos para o futuro? Aí eu coloquei aqui 3 gerações que se seguem aí. Primeira linha, está escrito o quê? As gerações do livro a geração dos juízes. Juízes capítulo 2, versículo 10 até o 12, está escrito assim, ó: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor para servir os balins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então escute aqui. A geração de Josué foi sepultada após ele. Josué morreu, e a Bíblia diz que depois aquela geração de Josué morreu junto com ele. Depois foram sepultando. E o versículo continua, diz assim: e uma outra geração que não conhecia ao Senhor se levantou. Uma outra geração vem depois daquela, mas aquela geração conhecia o Senhor. Era a geração que andava com ele no deserto. É como eu falei ontem: se tem pão, come; se não tem, não come; se tem bife, come, dá glória a Deus; se tem ovo, come também, dá glória a Deus; se tem carro para ir para a igreja, dá glória a Deus; se vem a pé, dá glória a Deus. É a geração do deserto. Agora a geração que não conhece o Senhor só vem se tiver carro, só vem se tiver roupa nova, só vem se tiver sandália nova, só vem se tiver terno novo, só vem se tiver ar-condicionado na igreja. É a geração que não conhece o Senhor nem os seus milagres. Que geração vai ficar daqui? Meu Deus. O que a gente está deixando? Agora o pior não está aí, não. O pior não está aí. O pior está em Mateus capítulo 7, verso 21, que também está aí. A terceira geração, que está aí, ó, uma geração do Novo Testamento. E essa aqui é a pior. Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Escuta isso aqui. Isso aqui é uma cacetada em nós. Juízes capítulo 2, versículo 10 a 12, como eu falei, morreu Josué, e aquela geração foi sepultada com ele. Aquela geração que veio do deserto, caminhou com o Senhor. Depois dele levantou-se uma outra geração que não conheceu o Senhor. É essa geração que a Bíblia não diz que não é que conheceu o Senhor ou que não conheceu o Senhor. É a geração que o Senhor não conhece ela. Ouviu mesmo? A geração de Josué é a geração que conhecia o Senhor, e a geração
geração em Mateus é a geração que o Senhor não conhece ela. Meu Deus. Meu Pai. É a geração que grita, que chora, que chama, que clama. E ele diz aqui: Senhor, Senhor. Ele disse: olha, nada disso. Eu não estou para quem diz, eu estou para quem faz. Eu não conheço uma geração que verbaliza, que fala. Eu conheço uma geração que vive a prática da vontade de Deus. É essa geração que o mundo precisa. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Escuta aqui, eu vou mais longe um pouquinho, segura um pouquinho. Essa geração, qual é a característica dessa geração? Eu fiquei impressionado com isso. Essa geração é a geração que diz assim, ó: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expelimos demônio, e em teu nome nós fizemos muitos milagres. Ele não diz que eles não fizeram. Ele simplesmente diz assim: olha, para trás de mim que eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. O que eu aprendo daqui? Que aqui está uma geração que quer, na verdade, se sustentar diante de Deus, ou se recomendar diante de Deus, pela simples vida carismática. É falar língua, é profetizar, é expulsar um demônio, é às vezes ver um milagre, e acha que isso está tudo certo, que já fez o dever de casa, que está em ordem com Deus, mas não está em nada, porque vida carismática é uma coisa, e vida de caráter é outra. E ele diz: eu não estou interessado no que você expulsa, no que você fala língua, eu estou interessado que você não pratique iniquidade e viva uma vida santa diante da minha presença. Porque aqui está uma geração que profetiza, mas que comete iniquidade. É só dar senha, tá sofrendo, hein? Sabe por que isso, irmãos? Porque a gente acha que falar língua é o suficiente diante de Deus. Nada disso. A gente acha que profetizar, a gente, desculpa a expressão aqui, nem gosto disso, é o bam 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 da igreja, porque profetizou. Aqui tem gente profetizando. Aleluia! Só porque esse negócio assim, de falar língua é uma coisa, refrear a língua é outra. Faz parte da vida carismática. Falar a língua faz parte do carisma. Refrear a língua faz parte do caráter. Deixa a iniquidade de lado. Geração de caráter. Que legado vai ficar? Glória a Deus. Que legado é esse que vai ficar para esse povo aí, irmão? Eles estão precisando de ver esse tipo de coisa. Eles estão precisando de uma geração eleita. Estão precisando de um sacerdócio real, aleluia. De um povo adquirido para anunciar as verdades santas do Senhor. Eles estão precisando desse tipo de gente. Que legado que a gente está deixando para este mundo, irmãos. Que legado é esse? Dá até vontade de pregar mais, né? Dá vontade de falar aqui até amanhã. Aleluia! Glória a Deus! O ministério é o legado de Cristo à igreja. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai falar sobre exatamente essa essência disso, que é o ministério, o legado de Cristo. Ele deixou. Isso está na página 11 aí, ó. Lá em cima tem um título: Ministério como legado da cruz de Cristo. O ministério como legado da cruz de Cristo à igreja. Vamos ler o texto aí? Aquele que desceu, lê comigo aí na apostila, página 11. Aquele que desceu. Amém. O próximo texto. Aquele que nos ama.
Pai. Está vendo? Aquele que nos ama e pela cruz, pelo seu sangue, ele nos constituiu sacerdotes. Então a cruz, ela é um instrumento, ela é uma obra em que trouxe como legado o ministério da igreja. E aqui está, e ele mesmo concedeu, ele quem concedeu isso. O ministério é algo proveniente do próprio Cristo. A gente pode afiançar que tanto os ofícios como os oficiantes são provenientes de Jesus. Tanto os ofícios que a gente tem para cumprir, como as pessoas que estão para cumprir esses ministérios, eles são dados por Jesus. Foi ele quem concedeu isso para a igreja, né? Que desde que Jesus estava aqui, ele começou já a levantar. Lembra? Quando Jesus estava aqui, ele chamou os discípulos, aqui ele chamou de apóstolos, mandou de dois em dois, ele começou a fazer isso. Depois da sua morte, ele não para. Ele não está mais aqui, mas ele envia o Espírito Santo, e aí na verdade, ele constitui um grupo de ministros, um grupo de ministérios, que na verdade, a gente escolheu Efésios 4, para falar daqueles 5 ministérios, mas a gente sabe que a questão vai um pouco mais longe, mas nós estamos falando daquilo que é o básico, que é o mais oficial, e ele deixou aqui para a igreja isso. Ele chamou os discípulos, entregou a responsabilidade, depois ele chamou os apóstolos, e depois que ele morre, ele então dá à igreja um ministério mais amplo e mais específico, que é o ministério didático que a gente tem na igreja hoje, que são os apóstolos, o outro, qual que é? Os apóstolos, depois os profetas, depois os evangelistas, depois os pastores, e depois os mestres, ou doutores, né, que está lá em Efésios 5. Então ele trouxe isso aí para a igreja, ele deu isso aí para a igreja, ele colocou esses ministérios a serviço da igreja. E aí eu fico pensando o seguinte: é um ministério específico, e vocês devem ter reparado que eu não coloquei na apostila em nenhum lugar, eu não fiz questão de colocar esses ministérios separados explicando nenhum deles, não quis colocar isso, não porque não sejam importantes, são importantes explicar o que é o apóstolo, o que é o profeta, mas tanta gente já falou, a gente já aprendeu tanto, né? E às vezes existem divergências. Por exemplo, tem uns que acham que o apóstolo é o missionário hoje, mas tem outros que acham que é o evangelista que é o missionário de hoje. Então fica essa discórdia aí meio, mas eu não quero entrar nesse assunto hoje aqui de quem são esses ministérios. Por que eu não quero entrar? Porque não é importante? Não, é assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a questão técnica da coisa, a questão técnica. A gente está muito preocupado com esse negócio da técnica da coisa, aquela questão literal, do que é um apóstolo. Eu quero saber o que é um apóstolo, quero saber o que é um evangelista, quero saber o que é um profeta. A gente está muito preocupado com essa técnica, ao invés de se preocupar com a essência do negócio. A gente às vezes não está preocupado com o que é a essência da coisa, a essência da função. Estou preocupado em conhecer o que é, mas não quero conhecer o que é que se faz. Porque aí a gente vai ver o seguinte: é melhor a gente se fixar na essência do que na técnica. Por exemplo, o caso de Paulo, o homem Paulo. Paulo era o quê, irmãos? Dentro desses 5 ministérios, Paulo era o quê? Paulo era apóstolo? Sim. Paulo era profeta? Sim. Paulo era evangelista? Sim. Paulo era pastor? Sim. Paulo era mestre? Sim. Mas a gente fica preocupado com a técnica. O que era Paulo? É como os irmãos responderam, era apóstolo. É a questão técnica da coisa. Mas Paulo era um apóstolo, porque Paulo desbravava os campos, saía abrindo igreja. Paulo era profeta, porque em questões de vaticinar futuro, ele vaticinava. Lembra a carta ao Timóteo? Sabe, porém, que nos últimos dias haverá isso, aquilo, que ele está vaticinando, está profetizando, como profeta do Antigo Testamento. Paulo era profeta por intuição divina. Paulo recebia mensagens inspiradoras de Deus para poder transmitir para o povo. Paulo era também um evangelista, não preciso nem comentar o que Paulo fazia, né? Pela rua para pregar o evangelho. Paulo era pastor, e como era pastor, Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, defendendo o seu apostolado,
Ele disse assim, ó, além das coisas externas, pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Isso é coisa de pastor, irmãos. Paulo era mestre? Preciso nem dizer, 13 cartas escritas para instruir a igreja. Paulo tinha a essência desse ministério que Cristo deu à igreja. Então vamos olhar isso e ver essas coisas como essência, ao invés de ficar procurando a técnica. Eu conheço tudo sobre os 5 ministérios, mas e a essência? Mas o que você faz? Eu não faço nada. Peraí, que história é essa? Sem explicar os 5 ministérios, sem me embaraçar. Se você me perguntou, às vezes não sei, eu me embaraço. Agora pergunta, o que você faz desses 5 ministérios? Eu não faço nada, eu sou membro de banco. Que história é essa? Não tem esse negócio. A questão é que nós estamos aqui e a gente também é um legado do próprio ministério. Verdade. A igreja é um legado do ministério, irmãos. Porque quando Deus deu o ministério, Ele deu o ministério. E esse ministério tem alguns objetivos, que eu vou falar daqui a pouco. E um dos objetivos é aperfeiçoar os santos, para que eles também façam a obra do ministério. Então a igreja é o legado do ministério. Agora nessa questão aqui, nós vamos ver um pouquinho da definição do ministério, os termos do ministério, né? Os termos. Tem uma série de palavras que estão relacionadas ao ministério. Até que hora que eu vou? 3 horas? Essa fogo não, Cícero! Estou olhando a hora aqui, senão quando escurecer ali eu paro. 3:10, tá bom. Eu costumo me mirar muito pelo tempo. Quando eu estou de noite é pelo sol que vai entrar, e quando eu estou de dia é pela escuridão que vai aparecer ali. Brincadeira, vamos lá. Então nós temos assim algumas coisas que envolvem a questão do ministério. As palavras, eu não sou especialista em grego, não sei falar grego, mas eu pesquiso muito, eu tenho essa capacidade de pesquisando, futucando, lendo, eu faço isso tudo. E tem alguns termos gregos que estão aí na sua revistinha, que eles estão relacionados com o ministério. Tem alguns termos, porque o ministério, ele além de ser, na verdade, um ofício de cunho religioso, um exercício de ofício, ele é também o corpo de obreiros, né? O ministério, ele tanto é o ofício a ser praticado, como é o corpo de obreiro. Quer dizer, um corpo de obreiro se chama de ministério. E o ofício que eu pratico também é um ministério, né? É uma ação que eu tenho na igreja. E existem muitos ministérios na igreja. Não é só de pregar, não. A igreja é feita de um monte de coisa. Então existem muitas coisas que as pessoas precisam exercer para ter o seu próprio ministério dentro da igreja. Tem gente que serve só para aconselhar, amém, vai dando glória a Deus. Porque o dia, escuta bem, as pessoas às vezes ficam olhando assim, ó, fulano prega, eu gostaria de pregar igual ele. Não queira fazer isso não. Faça o que você tem que fazer, o que Deus botou você para fazer. Você sabe por quê? Você lembra quando Deus criou as coisas lá no primeiro capítulo de Gênesis? E a Bíblia diz assim que Ele criou cada árvore a sua espécie. Não é verdade? Cada árvore é a sua espécie. Cada árvore vai dar o fruto dela. Quando Jesus foi lá na figueira, Ele foi procurar o quê? Foi procurar o quê? Banana? Laranja? Por que Ele foi procurar figueira? Figo? Porque ela era uma figueira. Quando Jesus vier prestar conta, chamar você para prestar conta, se você é uma bananeira, Ele tem que achar banana no seu cacho, não pode achar abacate. Então não queira ser o ministério de outro, porque você vai ser uma anomalia dentro da igreja. Mas fulano canta bonito, deixa ela cantar bonito, ela foi chamada para cantar. Você faz o que tem que fazer, aconselha, vai à igreja, prega, entrega a Bíblia para o pastor, faz o teu ministério. É o teu. Não é o meu. Eu não sei fazer, eu vi minha esposa cantando ontem, quem estava aqui. Eu não canto nem no banheiro, se eu cantar sai todo mundo de casa. Ela canta, eu prego, dou estudo, isso é desse jeito, cada um tem a sua, eu vou falar isso daqui a pouco.
Então vamos lá. Então nós temos alguns termos que definem o ministério. Primeiro termo aí, que você vai ver aí lá mais ou menos para a sexta linha, está escrito diaconia, ouviu? Essa palavra? Diaconia. Aí mais embaixo um pouquinho tem a palavra diáconos e a palavra diaconel e a outra palavra diáconos. Você vai procurando aí, porque não deu para eles negritarem aqui, ficou sem negritar, mas isso são 3 títulos. A palavra diáconos, a palavra diaconel, que é o verbo, e a palavra diáconos. A palavra diaconia é o termo mais abrangente que é usado no Novo Testamento para ministério. A palavra ministério no Novo Testamento é a essência da palavra diaconia, de onde a gente tirou a nossa palavra diáconos. Um ministro, na língua grega chamada diácono, a palavra grega é diáconos. Então presta bem atenção numa coisa aqui. Vai acompanhando comigo aqui, ó. Diácono, diaconia, lá em cima, que é o substantivo. O termo mais abrangente que é usado no Novo Testamento é a palavra específica da qual foi traduzido o termo ministério. Literalmente é serviço. E aí eu coloquei aí, ó, o que está escrito do lado aí? Como é que é? Lê de novo aí. Tá vendo? A palavra diaconia, ela tem relação com um trabalho mais simples, como os afazeres de uma casa. Lucas capítulo 10, verso 40, está escrito aí, ó: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O serviço de Marta é identificado na língua grega como diaconia, que é a mesma palavra que a gente usa para ministério. A palavra diaconia também quer dizer, a próxima aí, qual é? É usado para assistência social aos santos da igreja. O indivíduo vai lá na casa do irmão em dificuldade e leva uma cesta básica, praticou uma diaconia. Foi lá levar uma cesta básica para o irmão que está em necessidade. Está exercendo o ministério, está exercendo a diaconia. O próximo aí é aplicado também nas ações angélicas. Até a ação dos anjos está dentro desse tipo de palavra aqui, o ministério. Também para os diversos serviços do cristão, o exercício do ministério propriamente dito, ou seja, a própria obra que a gente tem que fazer, qualquer coisa que se fizer dentro da igreja, qualquer ministério que se exerce, é chamado de diaconia. Então a palavra diaconia e ministério está relacionada a serviço. E aí não tem esse negócio de o ministério é a pregação. Meu filho! Segura aí! Essa fogo não, Ciro. Eu faço parte do ministério da igreja. Todo mundo tem que fazer, irmãos. Porque na verdade, se existe aqui um ministério específico, nós aqui do ministério específico temos que preparar a igreja para exercerem os seus ministérios. É o serviço em geral. E depois nós temos aí, ó, o diaconel é o verbo que se usa para isso, que aí quer dizer, ó, ser servo e ser assistente, é servir. Ser ministro é servir. Isso que quer dizer ser ministro. E aí, olha só, servir como atendente ou ministro de alguém. Por exemplo, Timóteo servia a Paulo, e Josué servia a Moisés. Isso tem a ver com ministério, ser ministro. Mas tem gente que não gosta disso, não. Quando fala para ser ministério, se falar que é um diácono, para ficar aqui atrás, para o pastor dar instrução para ele ir lá, voltar, ir lá ver alguém e voltar. Ele não quer, ele quer sentar aqui e pregar, porque ministério é só pregar. Ministério é ser assistente. Josué assistia Moisés. Aleluia! Glória a Deus! Isso é ministério. E quando Deus pedir conta, vai pedir conta do serviço que Ele te deu, não é do que você quis. É verdade. Então ministério, muitas vezes, a gente às vezes está tendo uma outra ideia. Servir como atendente. Por exemplo, Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para servir. E a gente não pode fazer isso, irmão? Que cara de pau, nossa! E a gente não quer. Então olha para cá. A gente às vezes está aqui dentro da igreja brincando, ó.
A gente está aqui se esbofeteando, se degladiando, porque a gente quer uma posição em cima da outra. A gente fica brigando, quem é melhor, quem é o maior, quem pode exercer isso, quem deve exercer aquilo outro. Não, eu estou capacitado para isso, eu tenho que ser um presbítero, eu posso ser um presbítero, eu posso ser um evangelista. E vocês lembram lá na mesa da ceia, João capítulo 12 ou 13, se eu não me engano, os discípulos estão lá brigando para saber quem era o maior entre eles, e Jesus está lá no meio. O que é que Jesus faz? Pega a toalha, se cinge e pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos que estavam à mesa. Enquanto eles discutem para saber quem é o maior, o grande mestre está lavando os pés dos discípulos e diz: e eu fiz isso para vos dar o exemplo, para que vocês também façam da mesma maneira. Perfil. Isso é o ministério, é a essência. E por incrível que pareça, lá embaixo, no finalzinho da página, está escrito diácono, que quer dizer o quê? Servo, criado, assistente, auxiliar, diácono. E se refere, qual a primeira coisa aí? A um servente, a um garçom, por assim dizer. A palavra está indicando pessoas que serviam. A mãe de Pedro, depois que foi curada, disse que ela se levantou e fez o quê? Serviu. Diaconia. E olha que a gente está com uma ideia tão errada do ministério. Olha que às vezes a gente tem uma ideia tão grande daquilo que parece ser o ministério. Vamos seguindo, porque a hora já vai. Eu não vou conseguir falar nem metade. Aí na próxima página, a gente tem na página 12, nós temos a primeira palavra, a segunda linha, a palavra liturgia, né? Que é onde vem a nossa palavra liturgia, que a gente sabe que liturgia é todo esse andamento do culto, né? Então a liturgia, todo esse movimento, esse andamento do culto. Então o ministério, ele tem a ver com esse tipo de ação, essa ação sagrada, essa ação santa, né? Essa ação que a gente tem de trabalhar, de fazer e prestar um serviço sagrado, né? Ela encerra a ideia de um serviço religioso. Então o ministério na igreja é exatamente isso, é prestar um serviço religioso. Depois vamos mais para frente, né? Essa palavra também é aplicada a muitas outras coisas. E também quer dizer aqui, essa palavra liturgia, ela dá uma ideia do caráter do ministério. O caráter do ministério é um caráter sagrado. Aquilo que a gente faz, por mais que seja mais simples na igreja, mas a gente tem que fazer sabendo que nós temos que ter a intenção de glorificar o nome de Deus. Vai levar uma cesta básica para o irmão, mas vá levando com o coração contrito, com desejo de glorificar o nome de Deus, porque aquele é um servo que Deus comprou com o seu sangue e você está servindo a Ele. Caráter sagrado de tudo aquilo que eu faço. Não posso profanar a ideia do ministério. E tem mais, vamos lá mais para frente. Uma outra palavra que é relacionada à palavra ministério, é essa palavra aí em negrito, que no nosso português a gente teria que ler uperetes, né? Mas como ela vem do grego é ruperetes, porque toda palavra grega que é transliterada e que tem esse Hzinho na frente é o som de R. Essa palavra, ela originalmente, essa palavra indicava o quê? Indicava o quê? Um remador, o que mais? Embaixo em um navio. Então presta atenção, irmãos. Aqueles navios antigos tinham os remadores que ficavam lá embaixo, remando, fazendo o serviço deles lá embaixo, remando, enquanto os outros estavam em cima. E não aparecia não. A maioria deve ter assistido aqui o filme Titanic. Vocês viram quando ele bate no iceberg? E daí a pouco eles têm que fechar aquelas comportas. E lá embaixo, no primeiro compartimento, o primeiro compartimento lá embaixo, estavam os homens que injetavam lenha no fogo. Lembram daquilo? Aqueles homens ficavam lá embaixo, lá no fundo. Esses remadores aqui, era espécime aquilo. Lá embaixo do navio. E às vezes eu fico pensando, por que às vezes a gente tem uma ideia tão assim, tão elevada não, uma ideia tão exaltada
daquilo que é um ministério. O ministério tinha uma ideia exatamente disso aí, de remadores de um navio, nada mais do que isso. E a última palavra aí, que é a palavra bem negrita embaixo aí, que é a palavra doulos ou doulos, que é a palavra escravo, servo. Romanos 1:1 diz, é quando Paulo escrevia, lembra quando Paulo escrevia no cabeçalho? Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo que ele escrevia é a palavra grega doulos, ou seja, é a palavra escravo. Então presta bem atenção para mim poder fechar isso aqui. Essa palavra doulos é a palavra escravo, e ela está essência e estritamente ligada à obediência irrestrita ao Senhor. Era obediência direta ao Senhor. Então a gente não tem que procurar, às vezes, olhar o ministério como aquela posição de exaltação, de levanta o nariz, empina o nariz, pisa fundo na igreja, fala grosso, e que às vezes chamado, às vezes não pode ter um cargo na igreja, que acha que está acima de todo mundo. Paulo disse não, que nós somos servo de Jesus Cristo, e não só de Jesus Cristo, nós somos servo dos irmãos, e Jesus Cristo veio aqui para exatamente ensinar isso. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aleluia! Então a gente precisa entender bem isso, que o nosso ministério é o ministério que veio para servir, e esse foi o legado de Cristo. Seja servir a igreja, seja servir a um irmão em dificuldade. Fala assim, irmão, vai lá levar essa cesta básica na casa de fulano que ele está passando dificuldade. Não vou não, pai. Eu sou presbítero, pai. Eu sou evangelista, vou dar meu negócio é pregar. Olha aí, papai te viu, hein, Júlio? Meu Jesus amado. Meu negócio é lá em cima, vou lá levar nada. Pede os irmãos da igreja, pede os diáconos da igreja, pede outros. Se bem que esse era o serviço daqueles que foram levantados diáconos também, não é isso, irmão? Isso era o serviço dos diáconos propriamente dito, literalmente falando, em função literal. Era o serviço dos diáconos. Mas acontece que desses mesmos diáconos se exigia que eles fossem cheios do Espírito Santo também. Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, essa questão, que o ministério está relacionado estritamente ao serviço e a servir. Se você não tem intenção de servir a igreja, não tem intenção de servir ao irmão, não tem intenção de servir ao pastor, servir ao obreiro, ou servir a qualquer gente na igreja, não precisa dizer que você tem ministério. Porque o ministério é o exemplo de Cristo. Porque Jesus que veio aqui, que legou a isso aqui, a igreja, o ministério, ele foi o primeiro a servir. E ele deixou o exemplo. E se a gente quer ter um ministério bem sucedido, em nome de Jesus Cristo, vamos servir a igreja de Deus enquanto nós estamos aqui. Amém? Essa é a essência. Servir. Porque se não for para isso, a gente está fora dos propósitos. E nós vamos ver aqui alguns propósitos do ministério. Propósitos. Vai dar para eu terminar até aquele horário. Propósitos do ministério. Está escrito o que aí? E ele mesmo deu para um pouquinho. Está escrito que ele deu os ministérios para. Então, os ministérios na igreja têm os seus propósitos. Aí ele coloca 2 propósitos aí. Eu coloquei 2. Qual é o primeiro? O aperfeiçoamento dos santos. E o segundo? A edificação do corpo de Cristo. O ministério designado para servir aos santos é um legado de Cristo à igreja. Servir, não dominar. Ele diz que os presbíteros, os líderes de igreja, eles não deveriam dominar o rebanho. Os ministros não deveriam dominar, mas deveriam servir como exemplo, como modelo, ao invés de dominar. Porque a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista.
A autoridade que se impõe não é autoridade, é autoritarismo. E quando se conquista, chama-se autoridade. O bom líder, o povo segue de bom prazer e de bom coração. Ele diz: não dominem o povo. Não tem esse negócio de cara de delegado aqui que quer dominar todo mundo, irmão. Se não falou, bota no banco. Eu já vivi numa igreja dessa, não podia nem levantar para falar nada aqui pro banco. Não podia nem levantar para falar nada porque ia pro banco, não podia discordar de ninguém. Isso é dominar o rebanho. Isso é dominar a igreja. E Pedro usou essa palavra dominar. Escute, essa palavra grega para dominar isso só tem 3 vezes no Novo Testamento. 3. Uma vez é essa que Pedro usa, não dominando o rebanho. A segunda vez foi Jesus que usou. Quando os discípulos estavam brigando entre um e outro ali, querendo ser o maior, ele diz assim: vem cá, fiquem sabendo que os governadores dessas gentes, essa gente que lidera esse povo aí, eles dominam o povo. E ele diz assim: ó, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que se coloque como o menor deles. E a terceira vez que essa palavra dominar é usada, sabe aonde é que está escrito? Em Atos capítulo 19. Quando aqueles filhos de Seva foram expulsar aquele demônio, que eles disseram: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O que os demônios fizeram? Os demônios avançaram neles e fizeram o quê? Dominaram eles. As únicas 3 vezes que essa palavra está escrita, primeiro é Pedro dizendo: não domine o rebanho, porque Jesus diz: porque quem domina é como o governador do mundo, e quem domina é como obras dos demônios que dominavam aquelas pessoas. Então tomamos muito cuidado, porque a obra do ministério é uma obra que a gente veio aqui para servir e reconhecer cada um aqui, ó, como filho de Deus e irmão de Jesus. Propósito do ministério: não podemos dominar. Jesus ensinou isso pela instrução e pela prática, modelo. E a gente às vezes não reconhece isso. Outro propósito, embaixo aí, segundo negrito aí da segunda coluna: preparar. Isso aí, isso aqui significa uma espécie de treinamento e de capacitação. É o que a gente está fazendo agora, o que sempre se faz nessa escola, na escola dominical, é treinar o povo, é capacitar. E isso é uma cadeia progressiva. Porque, irmão, se o ministério que estiver aqui constituído, aqui propriamente dito, constituído, não estiver aqui para instruir as pessoas, para poderem também desenvolver seu ministério, eles não estão fazendo o papel certo. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: olha, aquilo que de mim ouviste, ele está falando com Timóteo, ó, aquilo que você ouviu de mim, eu passei para você. Você passa para homens fiéis, e esses homens fiéis vão instruir a outros, para que esses possam instruir a outros. É assim que é a cadeia progressiva do ministério. Eu passo para você, você passa para outro, e você vai passando para outro, fazendo disso uma cadeia progressiva de ministérios e de ensinamento da palavra. E a gente vai crescendo cada vez mais. Mas a gente não pode guardar isso para a gente. Não pode guardar aquilo que você sabe, aquilo que você tem. Aquilo que você sabe, tem gente que às vezes tem medo de passar para frente, porque tem medo de perder o lugar. Tem medo de ensinar outras pessoas, porque tem medo de perder a posição. Não precisa ficar preocupado com isso, não. Aleluia! Fica guardando aquele segredinho que é para ele só, porque ele diz: não vou ensinar não, que depois ele vem cá e toma o meu lugar. Toma nada. Se você for chamado por Deus, ninguém tira, porque a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Reparte isso, divide isso, instrui, treina, passa o conhecimento verdadeiro. Um outro propósito aí que tem no ministério, qual é o outro? Edificação da igreja. E aí esse primeiro lugar eu coloquei que fala de um edifício, a igreja é como um edifício. Edificar fala de edifício, né? Então o edifício começa pelo fundamento, e o fundamento desse edifício é Cristo. A gente não pode tirar daqui Cristo. É o que foi falado hoje mais cedo aqui pelo pastor Clayton.
A cruz é o centro do Novo Testamento, da Bíblia, e é o centro do universo. A gente não pode tirar a cruz do centro de nada. Paulo diz que a mensagem dele era a mensagem de Cristo exaltado, Cristo exaltado, Cristo ressuscitado, Cristo crucificado. Essa mensagem de Paulo. O centro de tudo é a cruz. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa mensagem, o Cristo, o fundamento, a pedra que está embaixo. E para isso, nós somos as pedras. Pedro diz que nós somos como pedras vivas. E a pedra fundamental, ela é Cristo. Ou seja, esse edifício chamado igreja, ela está sustentada em cima de uma rocha. E aí a pedra encaixando em pedra para formar a estrutura do edifício. E aí cabe, escute aqui, cabe ao ministério, cabe àqueles que são da liderança, cabe àqueles que estão na instrução, usar essas muitas pedrinhas que tem aí, para poder encaixar uma nas outras, para formar a estrutura desse edifício, porque a base é uma só, a base chama-se Jesus, mas a estrutura daí, é o irmão João, a irmã Maria, é o irmão Paulo, é o irmão Pedro, o irmão Cláudio, vai juntando essas pedrinhas para formar as paredes desse edifício. Amém? Agora só tem uma coisa. Essas pedras eram encaixadas umas nas outras. E aí aquele negócio de meu santo não vai com o santo do irmão. Aquele negócio de bico pra lá e bico pra cá, não dá pra juntar pedra, não vai trocar de lugar não. Não vai dar para ficar procurando a pedra que você encaixa com ela não. Vai colocar aquela que está aí do seu lado. Tem que se dar bem com o irmão, tem que se dar bem com a irmã, tem que encaixar aí as ideias. Eu não vou com a cara daquele irmão. Que história é essa? Vai morar onde? Vai para Cuba? Quando Jesus voltar, você vai para Cuba, para Venezuela? Você quer ir para onde? Que cidade você vai? Eu não vou com a cara de fulano, então não vai com a cara, não vai com o corpo, nem vai com a igreja dele também não. Vai ficar aí. Meu Deus. Se viu, hein? Meu Deus. Encaixa aí, encaixa. Tá revelando tudo. Aleluia. Gruda aí, encaixa, porque a pedra unida à pedra vai estabelecer o edifício em cima de uma rocha. Isso é pedra com pedra. Você é uma simples pedra do edifício. Aleluia. Nós somos simples pedra do edifício. Não tem ninguém aqui que sustenta o edifício não. O edifício é sustentado embaixo por uma rocha, e só existe uma rocha. Essa rocha é Cristo. Se ele não estiver sustentando essa igreja vai por água abaixo. Junta aí, olha. A casa edificada na rocha. Glória a Jesus. Agora vamos lá. O próximo propósito do ministério, qual que é? Edificar a igreja, que é o corpo. Paulo, quando ele fala de igreja, ou a própria Bíblia, no Novo Testamento, é claro, né? Quando ele fala de igreja, ele usa algumas metáforas, faz algumas comparações do que é a igreja. Por exemplo, a igreja é chamada de noiva, lembra? A igreja é chamada de noiva, né? Por aí afora. A igreja também é chamada de corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é uma metáfora impressionante. E aqui tem tanta lição para a gente, você nem imagina. 1 Coríntios capítulo 12, se você quiser até abrir a Bíblia e abre, para a gente poder só dar uma olhadinha nisso aí. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, a gente tem aí essa questão impressionante dessa igreja como corpo de Cristo. Porque há uma diversidade muito grande nesse capítulo 12
de 1 Coríntios, que Paulo traz a igreja como um corpo. Colossenses capítulo 1, verso 24, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele afirma. E aí então ele vai mostrar aqui a analogia dessa igreja, que é como o corpo de Cristo. Então o ministério, ele está capacitado a edificar a igreja como o corpo de Cristo. E aí Paulo começa a falar no capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim, no verso 12, ó. Eu coloquei só alguns versículos aí, né? Coloquei o versículo 12, versículo 14, 19, 25, ó. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem o seu corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele diz, a primeira coisa que ele diz aqui é que o corpo é um e tem muitos membros. Então isso quer dizer que nós somos membros de um corpo, membros. Então aqui fica a ideia, eu sozinho não represento a igreja total, porque se a igreja é como um corpo, eu sou apenas parte desse corpo. E não adianta essa história de dizer, por isso que esse povo aí às vezes, ó, esse negócio da igreja, dos tal dos desigrejados hoje, essa ideologia desses tempos aí dos desigrejados, as pessoas, por causa de reclamar tanto de igreja, achar que a igreja está isso, está aquilo, está aquilo outro, não querem mais para a igreja, estão cultuando a Deus em casa. Está errado isso. Isso aqui, o pior que possa estar, mas isso aqui ainda se chama Igreja de Jesus Cristo. E é aqui que eu tenho que estar. Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, nós somos membros desse corpo. Então, existe uma diversidade. A gente precisa saber que aqui é uma igreja, um corpo, e existe uma diversidade. Essa diversidade é necessária. Olha para o seu corpo. Dá uma olhada quantos membros tem nesse corpo. Já reparou? Já pensou nisso? Dá uma olhada bem no corpo para você ver a diversidade. E aqui Paulo vai falar de 3 coisas importantes, ó: diversidade, especialidade e individualidade. Está escrito aí na sua apostila: diversidade, especialidade e individualidade. Na última linha da página 12, na última linha da segunda coluna da página 12, está escrito o que, ó? A diversidade, repete comigo: a diversidade, a especialidade e a individualidade. Isso tem um corpo. Desse jeito, ó: cabeça, braço, perna, pés, mão, dedos, né? Tudo isso, nariz, boca, ouvido, olhos. Isso é a diversidade do corpo. Essa diversidade tem a sua especialidade. Aqui, ó, isso aqui não fala, e isso aqui não cheira, isso aqui não fala, e isso aqui não escuta. Ouviu bem? Quantos dedos tem aqui? Às vezes a gente olha para o irmãozinho e fala assim: quantos dedos tem aqui? São todos dedos? São todos dedos? Quantos tem? E aqui? Qual desses que não presta para você? Você tem 10, jogam fora. Bota aqui que eu arranco um deles. Ó, diversidade, especialidade. Especialidade, são todos dedos. Não é mesmo? Diversidade e especialidade. Estou falando de uma igreja como o corpo de Cristo. Individualidade e especialidade. Especialidade é isso aqui, ó. Isso aqui cheira, isso aqui fala, isso aqui ouve. Ninguém faz o que ele faz. Certo, irmãos? Ninguém faz o papel do ouvido. Nada no corpo humano faz o papel do ouvido. Ele é que escuta. Nada faz o papel do olho. Se eu estou enxergando aqui uma caixa de som, se alguém que não tem visão, para poder saber que isso aqui é uma caixa de som, ele precisa palpar. E com dificuldade é que ele vai saber. Porque isso aqui não faz papel de olho, não. Então isso chama especialidade. Sabia
Bíblia diz que eu sou membro de um corpo, eu faço parte de um corpo, eu tenho a minha especialidade nesse corpo. E por que eu fico olhando para o vizinho e tenho inveja do ministério dele? Por que eu fico olhando para o outro obreiro e fico querendo ser ele? Se você é uma parte especial dentro do corpo de Cristo. Especialidade, braços e pernas. Eu tenho 2 braços, você tem 2. Isso aqui é especialidade, são todos 2 braços, todos 2 fazem a mesma coisa, mas a individualidade deles, sabe o que é? Um é esquerdo e outro é direito. O esquerdo não faz o que o direito faz, e o direito não faz o que o esquerdo faz. Muito embora sejam 2 braços iguais, mas eles não fazem a mesma coisa. É a mesma coisa que ter 2 obreiros. Pode ter 2 presbíteros, 2 evangelistas, pode ter 2 pastores, mas cada um tem a sua individualidade. O irmão João não é o irmão Pedro, o irmão Pedro não é o irmão João. Podem ser todos 2 pastores, mas cada um é um só diante de Deus. Amém? Isso chama individualidade. Cada um é individual. É você, é o mestre na igreja, amém. Tem outros mestres na igreja, amém. Mas você é um e ele é outro. Cada um tem o seu estilo, como disse o pastor ali, Altamir, hoje. Cada um tem o seu estilo de fazer. E aqui na próxima página, eu tenho dentro desse corpo, Paulo fala de uma questão chamada interdependência. O que é interdependência? Capítulo 12, versículo 21. Paulo diz o seguinte: a interdependência do corpo. Deixa eu me localizar aqui. Versículo 21. Paulo diz assim, olha, que na verdade, ele quis dizer o seguinte, no versículo 21, ó, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Isso aqui é importante. Que tem gente que se acha tão importante na igreja, às vezes com o seu próprio ministério, que ele está pouco ligando para os outros. Ele acha que o ministério do outro não vale nada. E Paulo diz assim, olha, a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Sabe por quê que digo? Se você fosse escolher uma parte do corpo para você ser, qual que você queria escolher? Pode ter certeza que ninguém queria ser o pé. Estou errado, pastor? Estou errado não, ninguém queria ser o pé. Agora presta atenção, todo mundo queria ser a cabeça. Não é verdade? Agora presta atenção, a interdependência. O que é interdependência? Dependência entre eles. Ninguém quer ser pé, quer ser a cabeça. Mas escute aqui, quem é mais importante, a cabeça ou o pé? Hã? Os 2? Evidentemente. Porque aonde a cabeça vai se o pé não levar? E aí? Para que serve um comando se não tem comandados? Para que serve a cabeça se não tem quem comandar? Por isso que dizia assim, eu não preciso do resto. Precisa sim. Isso aqui, olha, tem a sua função. Quando você cai, qual é a primeira coisa que você faz? É isso aqui, olha, que vai te ajudar. Porque se você não usar isso aqui, ó, você rebenta isso aqui. Então a interdependência entre as pessoas na verdade, é isso que forma o corpo. Não adianta dizer assim, ó, eu não preciso do irmão, não preciso do irmão, não preciso nada disso. Não existe isso não, irmãos. Não existe essa história. Porque o irmão pode ser o simples aqui, olha. Ele pode parecer com o pé, mas pode ter certeza que o corpo não vai a lugar nenhum se o pé não levar. Isso é bem importante. Porque a gente precisa saber isso. Você lembra de Ezequiel 37? A gente não pode ficar olhando para o irmão assim, desdenhar os irmãos, porque não pode fazer isso não.
Porque existe uma interdependência aqui, ó. Porque se você não observar isso aqui, não adianta dizer que isso aqui é corpo de Cristo, não. Você lembra de Ezequiel 37? O que Ezequiel viu? Um vale de... Tinha um corpo ali, ossos secos. Aí o Deus falou com ele: pode viver esses ossos? Ele falou: não sei, o senhor que sabe. Então dá ordem para ele. Aí deu ordem. Aí começou a juntar osso com osso. E daí a pouco veio a carne, veio os nervos, veio a pele. Foram formando um após o outro e foram juntando. Aí a Bíblia diz que depois disso se formou um exército em pé. Corpos. Só é corpo quando há ajuntamento de membros. Se não tiver ajuntamento de membros, não tem corpo. Então não adianta você dizer que faz parte do corpo de Cristo se você acha que o irmãozinho do lado não vale nada para você. Só vale sim, porque sem ele nós não somos corpo. Não olha para ele com desdém não, porque presta bem atenção. Olha embaixo aí do texto aí, ó. A interdependência. Depois eu coloquei os membros exclusivos do... Ai meu Deus, isso aqui que é importante. Os membros exclusivos do anonimato. Escuta bem, por isso que eu digo, lembra quando eu falei que tem gente que acha que é ministério só para ficar aqui, para aparecer para lá? Que é ministério às vezes só para cantar? Que é ministério às vezes só para se destacar? Não é isso? Se não tiver uma coisa, trabalhar às vezes lá na cozinha, às vezes não quer, porque não é aqui em cima, é lá na cozinha, ninguém está vendo. Trabalhar lá na tesouraria, ninguém está vendo, nem quase por culto às vezes vem, mas ninguém está vendo ele rabiscar. Ninguém está vendo ele controlar as contas para deixar o pastor em paz. Ninguém está vendo ele fazer isso. Então muitas vezes ele não quer porque ele está lá no anonimato. Mas fique sabendo que uma das funções mais importantes são as funções dos órgãos que estão no anonimato. Presta atenção, você não vê os seus rins trabalhar, mas se um deles parar, ai do nosso corpo. Você não vê isso aqui, você só sente ele bater, você nem sabe como é que ele trabalha, mas ai de nós se ele parar. Rins, pulmões, corações, fígado, está tudo aqui no anonimato, ó, mas eles estão trabalhando. Se eles pararem, esse corpo inteiro aqui pode sucumbir à morte. Então valorize o seu ministério, mesmo que você esteja lá dentro da tesouraria escondidinho, mas é um ministério que a igreja não está te vendo, mas Deus está te vendo, está fazendo funcionar o corpo de Cristo. E só para finalizar isso aqui, você dá uma olhadinha para o seu irmão do lado. E lembra bem sempre que ele é tão importante quanto você. Sabe por quê? Presta atenção. Se esse irmãozinho que está do lado, ou irmãzinha, estou usando um termo carinhoso, não é pejorativo, que está aí do lado, se esse irmão adoecer, ou se esse irmão ficar com uma fé fraca, cuida dele. Cuida dele. Sabe por quê? Porque ele faz parte do mesmo corpo que você. Então escute aqui, olhe para cá. Se você deixar esse dedo mínimo seu do pé infeccionar e não cuidar dele, esse dedinho do pé infeccionado pode matar o corpo inteirinho. Uma infecção no dedo mínimo do pé, que a gente às vezes pouco liga. O irmão não está vindo à igreja, o irmão diz: larga ele para lá, não fazia falta para ele. Não faz, cuidado, porque se o dedinho seu do pé infeccionar, uma infecção no dedo mínimo que seja, pode acabar levando o corpo inteiro à morte. Toma cuidado com isso e valorize cada membro do corpo e cada membro desse ministério, porque todos nós temos uma dependência de uns para com os outros. Ninguém aqui é uma ilha e vive sozinho. Você precisa do irmão e o irmão precisa de você. Agora, só para me finalizar o último tópico, eu vou pular um e vou para o último tópico, o penúltimo.
lá na página 13, que o ministério é um ministério originado em Deus para administrar aquilo que é de Deus. Prestou bem atenção nisso? Qualquer tipo de ministério é um ministério que vem de Deus, ele é originário de Deus, mas é para administrar aquilo que é de Deus. Não se esqueça disso. O ministério que você tem, o que você está administrando, vem de Deus, originou-se em Deus e ele pertence a Deus. Porque tem gente que gosta muito de dizer, principalmente às vezes os pastores, né? Isto aqui é a minha igreja. Só tem isso uma vez na Bíblia. Eu só consegui ler isso uma vez na Bíblia. E a única pessoa que falou isso chama-se Jesus Cristo. Porque ele diz: eu edificarei a minha igreja, é dele. E se a igreja é dele, o ministério também é dele. E a gente precisa entender isso. A administração não é nossa, e a igreja também não é nossa, e o ministério também não é nosso. O ministério existe por causa de Cristo e para a causa de Cristo. E a gente às vezes não consegue entender isso. Eu tenho um ministério, o ministério é meu, a igreja é minha. Não é nada disso, tudo é de Deus. E olha bem, que o sacerdote Eli e os seus filhos precisaram ser lembrados disso. Eu vou terminar agora com isso aqui. O sacerdote Eli e os filhos dele precisaram ser lembrados disso. E eu quero que você abra aí o último texto, a gente vai terminar agora, porque meu tempo já está acabando, faltam 5 minutos, eu vou terminar agora. 1 Samuel capítulo 2. Olha que coisa importante. Terminando a hora ali, eu já estou acabando. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Para nós obreiros, para vocês que são do ministério, leigo, mas são ministério, a gente precisa entender que o que a gente administra é de Deus. A gente precisa ser lembrado disso. Eli e os seus filhos, sacerdotes na casa de Deus, mas começaram a bagunçar o coreto e fazer o negócio do jeito que eles queriam. Aí olha o que Deus fala com ele, olha a conversinha que Deus teve no pé de orelha com ele. Verso 27 do capítulo 2, acompanha comigo aí, ó. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Prestou bem atenção no texto? Então deixa eu dizer aqui o que Deus falou com ele. Quando eles começaram a fazer aquela bagunça no ministério, os filhos dele fazendo aquela bagunça, pegava a melhor carne que queria, fazia tudo que queria. Deus falou assim: eu vou destituir essa gente daí, eu vou tirar daí, eu vou arrancar essa gente desse lugar. Cuidado com aquilo que Deus colocou na tua mão. A gente tem que fazer aquilo que Deus quer, tem que honrar a Deus com aquilo que a gente tem no ministério. Cuidado com o testemunho, cuidado com onde você vai, cuidado com onde você viaja, onde você prega, onde você canta. Cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que Deus te deu. Porque Deus viu que a coisa estava feia, chamou Samuel, como eu preguei aqui ontem,
Mas antes disso ele mandou o profeta: vem cá, vai lá na casa de Eli, leva uma mensagem para ele. Escute aqui, você olha para o texto, quando você chegar em casa, você olha e grava tudinho, risca. A primeira coisa que Deus diz: eu o escolhi, ou seja, o teu chamado foi eu que te dei. Primeira coisa que Deus diz: essa chamada que você tem é minha. Depois Deus diz para ele assim, ó: dentre todas as tribos de Israel eu te escolhi para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Deus usa pelo menos 7 vezes o pronome possessivo meu, minha e para mim. E ele quis dizer: olha, o seu sacerdócio é meu, a estola sacerdotal que você veste é minha, os sacrifícios são meus, as ofertas são minhas, o altar é meu, e o povo de Israel é o meu povo de Israel. Tudo que você administra não é seu, é meu, pertence a mim, e você tem que prestar conta daquilo que eu coloquei nas suas mãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O ministério que a gente tem é aquilo que a gente administra da parte de Deus. Deus usa os pronomes possessivos, ou seja, tudo que tem aí no teu ministério é meu. As ofertas são minhas, o altar é meu, a chamada é minha, o povo é meu, tudo que tem dentro do teu ministério é meu. Então não faça aquilo que você quer do ministério que eu entreguei nas suas mãos. Aquilo que eu te dei, você precisa honrar. Aquilo que eu coloquei nas tuas mãos é o ministério, mas você precisa, na verdade, honrar a tudo isso que eu coloquei em ti. A origem do ministério, ela tem origem no Deus Trino. A origem do ministério é uma origem no Deus Trino. Paulo escreve em 1 Coríntios: precisa de saber o porte do ministério que a gente tem, para a gente saber o quilate do ministério que a gente tem, o potencial desse ministério que a gente tem. A gente precisa saber qual é a origem dele. Não interessa o que é, mas Paulo mostrou para nós que a origem desse ministério é a origem do Deus Trino, triuno, a Trindade Santa. Olha o que ele escreve. 1 Coríntios capítulo 2, verso 28, ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeira origem, Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 11, ele disse: e ele mesmo concedeu uns, ele está fazendo referência a Jesus. E lá em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28, ele diz para os presbíteros: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Então ele disse em 1 Coríntios, primeiro ele diz: Deus estabeleceu uns na igreja. Na carta aos Efésios ele diz: e ele, Jesus, concedeu uns para apóstolos e profetas e tudo mais. E em Atos dos Apóstolos ele diz: o Espírito Santo que vos constituiu bispos. O que você tem nas mãos, a chamada que você tem, o ministério que você recebeu, não veio do Papa, não veio da política, não veio de um pastor, de simples homem qualquer. O ministério que você tem origem em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Oh, o ministério que você tem, por menor que seja, honre, porque a conta vai ser grande quando a gente tiver que pagar. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por este momento que o Senhor nos concedeu aqui, ó Pai. Já não temos, Senhor, mais tempo para poder falar. E que o Senhor, tudo que foi dito aqui, ó Pai, querido Deus, querido Espírito Santo, tudo que foi dito aqui, que o Senhor tome em tuas mãos, ó Deus, e abençoe toda esta igreja aqui, desse maravilhosa tarde, desse maravilhoso lugar. Cada pessoa que aqui, Senhor, teve essa tarde, esse momento tão precioso aqui, ouvindo a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor queira colocar tudo isso dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, para a gente poder ter uma vida que agrade a Ti no cumprimento desta matéria, meu Pai.
Que a gente saiba viver a essência deste ministério. Que a gente saiba reconhecer a interdependência desse ministério. Que a gente saiba reconhecer, ó Pai querido, a verdade deste ministério, meu Senhor. Concede a este povo que cumpra tudo aquilo que a Tua palavra requer de nós, para o cumprimento do nosso ministério, em nome de Jesus Cristo, amém.